Olá, você sabe como é a licença maternidade e paternidade para quem adota uma criança? Entenda quais são os direitos nesse caso. Vamos mostrar também o que é importante considerar na hora de contratar um seguro de vida. E ainda, maus tratos aos animais. Você acha que a lei deve ser mais severa para quem abandona ou chega até a matar um bicho que deveria ser de estimação? Agora você pode assistir a todas as edições do Direito Meu, Direito Seu, pelo aplicativo do programa que já está disponível. Eu sou Poliana Rezende, está no ar a revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Hora de saber o que é Direito Meu, Direito Seu. Adotar um filho é uma atitude de amor, tomada para o resto da vida. Uma escolha que deve ser feita de forma consciente em todas as etapas do processo, principalmente no momento que a criança chega para conviver com a nova família. Você vai saber agora o que a lei garante quando o assunto é licença maternidade e paternidade, no caso de pais adotivos. Arthur é a alegria da casa. Brinca, estuda e adora o aconchego do colo dos pais. Uma história de amor que nasceu há 6 anos, assim que o menino nasceu e foi adotado pelo casal. Para acompanhar os primeiros dias de vida do filho, a mãe negociou com o chefe, pediu uma licença do trabalho e foi agraciada com 30 dias remunerados. Uma vitória, porque os momentos de aproximação com a criança foram preciosos. Muito, muito bom, porque se eu não tivesse conseguido esses 30 dias, ia ser doído para mim. Aí eu ia ter que optar, perder o emprego, sair do trabalho para cuidar dele. Mas foi muito bom. Os 30 dias foi bom para mim, cada dia me aproximar dele, né? Me aproximar e se apaixonar. Quem trata das questões de relacionamentos afetivos impulsionados pelo processo de adoção sabe o quanto esse período inicial de convívio é importante para toda a família. É importante para a construção do vínculo. São novidades que ela precisa se adaptar. Pensando na adoção, uma criança que chega numa casa, né, que já tem uma estrutura, essa criança também tinha uma outra estrutura. Ela vivia numa família, na sua família de origem, ela foi acolhida, passou provavelmente 1, 2, 3 anos num acolhimento, numa instituição, e aí ela vai entrar nessa família, passa por um estágio de convivência, mas é um estágio às vezes curto, e ela precisa se adaptar. Essa família tem um ritmo de vida diferente, essa família tem a sua família de origem, ela tem rotinas que essa criança não conhecia. Então, assim, são coisas, tem a escola que a criança vai frequentar. Então, a família, a mãe ou o pai, ela precisa realmente de estar disponível 24 horas por dia para essa criança. Gerlanda tinha plena consciência de que essa disponibilidade de tempo seria importante. Só não sabia que a licença já era direito dela e de todas as contribuintes da Previdência Social que trabalham sob o regime da CLT. A Lei 10.421 de 2002 garantiu a estabilidade, o salário e a licença maternidade por até 120 dias às mulheres que adotassem crianças com até 8 anos. Desde então, a legislação avançou. Em 2009, a proporcionalidade do tempo da licença relacionada à idade da criança foi revogada. E em 2014, o direito também foi estendido aos pais adotantes. Hoje a gente tem homens numa adoção uniparental que têm direito à licença maternidade e aos outros direitos, né, que são garantidas às empregadas adotantes. E a gente tem também os casais, né, os casais homoafetivos que quando adotam 2 homens, por exemplo, um sendo contribuinte ou os 2 sendo contribuintes, um tem direito aos benefícios que as empregadas seletistas têm. Uma questão que tem sido muito discutida na Justiça é que os servidores públicos, regidos pela Lei 8.112 de 1990, não desfrutam automaticamente dos 120 dias de licença maternidade, assim como os seletistas quando adotam uma criança. Eles têm que lutar na Justiça para conseguir o mesmo direito. A mãe adotante, servidora pública, ela tem um prazo que varia entre 30 e 90 dias, dependendo da idade da criança.
Então, quando a mãe quer buscar, a mãe adotante, quer buscar este direito de igualdade de 120 dias, que é um direito em benefício da própria criança, né, para o estabelecimento do vínculo, para a criação do laço afetivo, a importância da criação dessa nova família, ela tem que buscar esse direito na justiça. Da mesma forma, o servidor numa adoção uniparental, numa adoção homoafetiva, infelizmente, ao contrário da CLT, ele ainda tem que buscar esse direito na justiça. Para a nossa felicidade, os tribunais têm reconhecido esse direito, né, entendendo que é um benefício sim para a criança, é um benefício para a nova família que vai se formar. Os modelos familiares pós-modernos têm se alterado. Não existe um modelo familiar exclusivo. E a justiça tem se mostrado extremamente sensível, né, na compreensão desse fenômeno. E quando se trata da infância e juventude, é necessário, né, uma leitura diferenciada. O Cadastro Nacional da Adoção, lançado em 2008, tem aproximadamente 33.600 inscritos e mais de 5.600 crianças à espera de um novo lar. Apesar da matemática parecer favorável à adoção, o processo no Brasil pode levar de 7 meses a 1 ano. Tempo suficiente para que pais adotivos se informem e se certifiquem de seus direitos. Grande primeiro direito que deva ser usufruído seja o da licença. E esse direito é fundamental, sobretudo para que a criança que é acolhida em adoção possa se vincular com toda a segurança, com toda a proteção àquele novo contexto familiar. É importante que todos saibam que o direito à licença adotante, antes de ser, né, um benefício para o adulto, é para a criança. O direito à licença maternidade ou paternidade pode ser requerido assim que o adotante tiver em mãos o termo da concessão da guarda judicial. Tanto o adotante servidor público quanto o seletista devem apresentar o documento ao empregador. O servidor público pode também, no próprio órgão onde trabalha, entrar com pedido de salário maternidade. Já o seletista precisa ligar na Previdência Social para agendar atendimento numa das agências ou acessar o site para solicitar o benefício. A mãe que trabalha, que adota uma criança, né, traz o seu vínculo, com certeza ela tem que correr atrás do direito dela. Ela tem que fazer de tudo para ter esses 4 meses, que é o mesmo que uma mãe, é a mesma coisa, a criança só não sai da barriga, mas ela é mãe do mesmo jeito. É os cuidados, é o amor, é o carinho, ela tem que ter aquele vínculo com a criança. Agora você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc/dmds e siga as instruções. Ou ainda baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e iOS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. Ninguém quer um nome sujo na praça. Antes de incluir um CPF no cadastro de inadimplentes, a empresa de proteção ao crédito precisa notificar a pessoa. Se a dívida foi quitada, o credor tem a obrigação imediata de tirar o nome da lista de devedores. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Imprevistos acontecem e essa é a maior preocupação de quem decide fazer um seguro de vida. Saiba agora quais os cuidados e o que é importante considerar antes de assinar o contrato. Os brasileiros estão cada vez mais empenhados em assegurar um futuro confortável a seus familiares. O assunto pode ser pesado para muitos, mas não para Gilderley. Ao pensar sobre a possibilidade da própria morte, o empresário mediu despesas e rendimentos para garantir a sobrevivência da família na ausência dele. Você sempre teve seguro? Sempre tive seguro. E no seu seguro você incluiu quem?
Hoje eu tenho minha mãe e meus 2 filhos no meu seguro. Há um tempo atrás tinha minha ex-mulher, hoje eu sou divorciada, aí eu tirei ela da apólice e coloquei minha mãe. Uma questão de segurança diante do meu patrimônio. Então, eu fazendo esse seguro de vida, eles, na minha falta, eles vão ter esse respaldo, né, para poder sobreviver e tocar a vida. Nas oficinas de lanternagem e pintura de Gilderley, a segurança dos empregados tem prioridade tanto quanto a produtividade. Os mais de 50 funcionários só trabalham com o seguro de vida. O patrão paga mensalmente um valor referente à apólice que pode atender às necessidades dos funcionários. Os benefícios são acidente de trabalho, né? Tem um benefício e também acidente, auxílio funeral e também uma indenização no caso de morte. Por que você decidiu fazer isso? Primeiro, a questão de proteção para o funcionário e também uma forma de a empresa atrair o funcionário. Para saber qual o valor do seguro de vida ideal, Gilderley precisou considerar alguns fatores. Tudo foi colocado na ponta do lápis. Qual é a real necessidade dele? É uma cobertura de quê? De morte, de invalidez, é uma cobertura para doenças graves, uma sobrevivência. Então, primeiro, o segurado, ele tem que saber o que ele quer. Então, qual é a preocupação dele? É com a família ou é com ele mesmo? Isso é necessário também para o corretor descobrir qual seguro garante mais proteção ao segurado dentro do valor que ele está disposto a pagar por mês referente à apólice de seguro. Por exemplo, se a despesa do segurado é de R$6 mil por mês e ao analisar a situação financeira dele, o corretor identifica que para atender às necessidades é preciso de uma apólice de R$360 mil aos beneficiários, o segurado não vai pagar esse valor parcelado. Não é assim que funciona. Na realidade, o segurado vai pagar o prêmio, que é uma porcentagem pequena desse valor dividido em parcelas mensais. A questão é que, com o passar dos anos, essas parcelas sofrem reajustes. Isso acontece porque, na medida que as pessoas envelhecem, as necessidades sociais e de saúde aumentam e a probabilidade de morte também. Portanto, o seguro de vida é avaliado pela idade e pelo risco de morte. Quanto mais cedo começar, paga-se menos para ter um valor de cobertura maior, quanto mais cedo começar. E ele vai determinar o que ele quer pagar, quanto que ele quer de cobertura. E depois do sinistro, o beneficiário não tem direito de acionar o seguro quando quiser. O seguro, em geral, existe um prazo. Código Civil, artigo 206, prevê 1 ano para qualquer seguro. É seguro, é 1 ano. Desde o sinistro, começa a contar, no momento do sinistro, você tem que acionar a seguradora. Tem 1 ano para isso. Se você passou 1 ano e 1 dia, a seguradora vai dizer, tá prescrita, acabou. Né? Você pode entrar judicialmente, você vai levar? Não. Porque o judiciário diz, o direito não protege aquele que dorme. Ele não vai te proteger porque você dormiu durante 1 ano e não foi atrás do seu direito. O segurado precisa ficar atento às regras que estão nas cláusulas que regem a apólice. É importante ler com atenção todo o contrato, principalmente sobre os riscos não cobertos pelo seguro, e verificar o período de carência do contrato, ou seja, o tempo de espera até a cobertura começar a valer. Compare planos de diferentes empresas, sempre considerando o mesmo tipo de cobertura. Isso ajuda a evitar parcelas abusivas. O consumidor que se sentir prejudicado pode fazer denúncias e reclamações à Superintendência de Seguros Privados pelo telefone 0800 021 8484. Antes de você assinar aderindo àquele seguro, você tem que ver o que você está coberto. Muitas vezes, e hoje, o que nós mais temos no escritório é seguro de vida contratado. A pessoa sofreu uma doença ocupacional e ficou inválida. Ela vai e diz, seguradora, estou inválida, o meu seguro cobre. Você me deu este pedacinho de papel que se chama certificado de seguro. E ele diz, invalidez permanente está coberta. E aí ela diz assim, não, você não tem direito. Porque na apólice existe uma cláusula que diz assim, doença ocupacional não tem direito. Kelly nem sabia que tinha direito de receber o seguro de vida que fez no banco que trabalhava. Como sofreu uma violência, o advogado dela identificou uma cláusula no contrato que garantia o benefício ainda em vida, em caso de acidente. Mas para receber o que era de direito, foi preciso recorrer à justiça. A seguradora, no primeiro momento, negou, porque queria entender a veracidade do acidente de trabalho. Quando a seguradora negou, aí nós recorremos mesmo e após a perícia constatado a veracidade, aí eu recebi o seguro num período de 1 ano e meio dentro da justiça.
Quase 10 anos depois do acidente, Kellen ainda briga na justiça para receber outro seguro, o coletivo. Seguro empresarial que foi pago obrigatoriamente por ela na época que trabalhava na instituição financeira. A seguradora ela tem cláusulas, as letras pequenininhas, geralmente quando a gente contrata a gente não lê, sempre tem uma coisa para impedir. Então eu até brinco que na hora do corretor, né, na hora de vender esse produto, que no caso foi o banco, aí com todas as facilidades, mas sempre que você vai recorrer, você encontra dificuldade, mesmo com as dificuldades, ainda é válido. Em julgamento recente envolvendo um segurado e uma empresa de seguros, os ministros do Superior Tribunal de Justiça concluíram que a cláusula que aumenta o valor do prêmio, de acordo com a faixa etária do segurado, só é abusiva quando imposta a pessoas com mais de 60 anos e que tenham mais de 10 anos de vínculo contratual. Artigo 15, parágrafo 3º do Estatuto do Idoso fala que você não pode discriminar o idoso num contrato de seguro, de saúde, lá fala de saúde especificamente. Mas você não pode discriminar o idoso nesse tipo de contrato só porque ele é idoso, né? Só porque ele tem mais de 60 anos. Agora você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc/dmds e siga as instruções. Ou ainda baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e iOS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. Plano de saúde não pode ser uma dor de cabeça para os segurados. Adiamento de consultas e cirurgias já marcadas, reajustes indevidos, recusa de cobertura, descredenciamento de prestadores de serviços e erro médico são algumas situações enfrentadas. O plano de saúde deve garantir o acesso do cliente aos serviços e procedimentos obrigatórios. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. E agora é hora de falar de direito ambiental. E nessa área, uma questão sempre polêmica é quanto aos maus tratos a animais. Quem espanca, abandona ou mata um cão ou gato, por exemplo, vai responder perante a justiça. Para muitos, a punição é branda. Nesses casos, é difícil um agressor ir para a cadeia. Depois que este vídeo caiu nas redes sociais, o casal foi identificado. Os dois prestaram depoimento e respondem por maus tratos a animais. O caso foi no Rio de Janeiro. Essa triste história teve um final feliz. O cãozinho foi adotado por uma família e ganhou o nome de Capenga. Mas nem sempre é assim. Muitos acabam no abandono e morrem sozinhos. Consequência da Lei de Crimes Ambientais, o artigo 32 prevê detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Já no Código Penal, o artigo 164 determina detenção de 15 dias a 6 meses no máximo, além de multa. Os animais, eles deixaram de ser tratados efetivamente como coisas e passaram a assumir um comportamento de seres sencientes, ou seja, seres que sentem dor, seres que sentem mágoas, seres que têm sentimento e, por fim, devem ser tratados como tais, com muito respeito. Muitas das vezes, até o próprio artigo 7º dessa mesma lei diz que a pena que restringe, que priva a liberdade, pode ser substituída por uma restritiva de direito. E o que mais acontece é a pessoa não fica presa.
Outro caso grave foi o desta cadelinha encontrada na rua em Brasília. Ela foi atropelada e durante 2 semanas se arrastou com as patas traseiras quebradas, com fraturas expostas. Mais um caso que foi parar nas redes sociais. A história da cachorrinha tocou o coração daquela que viria a ser protetora dela. Pela resistência, ganhou o nome de Vitória. Diélia levou para casa. Adotada pela empresária, a cadelinha ganhou uma vida nova. E se uma pessoa estranha se aproxima dela e da dona... Uma das patas quebradas teve de ser amputada. Não tinha como ser recuperada. Para Diélia, a deficiência de Vitória é só um detalhe. Quando eu resgatei a Vitória, eu adotei, eu procurei não pensar no depois. Eu procurei pensar no instante, no momento que ela precisava. Agora, sim, é uma dedicação total para ela, porque ela é totalmente dependente, é uma cachorrinha paraplégica, vai ficar em cadeira de rodas. Então, ela precisa de toda a atenção. E até quem trabalha diariamente com animais convive com os reflexos dos maus tratos. Daniel é médico e dono de uma clínica veterinária. Já perdeu a conta dos cães e gatos abandonados na porta da loja dele. Muitas vezes o pessoal traz cachorro, o pessoal que acha da rua, acha que a gente tem a obrigação de cuidar. Eu, na maioria das vezes, eu pego. Independente da situação, que a pessoa fala, muitas vezes a pessoa fala, ou eu deixo aqui, eu vou jogar na rua de volta. Aí a gente pega, trata, tenta arrumar dona. É uma questão até, assim, nunca acaba, sabe? Além dos maus tratos, abandonar animais é um problema de saúde pública. Eles se reproduzem de forma acelerada. Olha só a conta que alguns veterinários fizeram pra gente. Se um casal de cães tiver 5 filhotes por ninhada, as gerações descendentes, em apenas 5 anos, vão gerar 6.250 animais. A Organização Mundial de Saúde estima que só no Brasil são exterminados 5 milhões de cães por ano. Por isso, muitos defendem a castração gratuita de cães e gatos para que não haja tantos animais abandonados e leis mais severas para os malfeitores. Enquanto a legislação não muda, organizações não governamentais e defensores de animais se mobilizam para evitar que os bichinhos continuem sofrendo maus tratos. Diretora de uma ONG há 12 anos, Simone relata que recebe 10 ligações por dia de pessoas que denunciam os abusos. É muito difícil para quem trabalha nessa área, né, ficar recebendo tantas más notícias, vamos dizer assim, por dia. Aumentou o número de denúncias porque aumentou a conscientização da população. É um tipo só de violência, não é? Assim, uma pessoa que maltrata um animal, maltrata esse animal porque acha que ele não vai se defender. E é o mesmo tipo, o mesmo ciclo de violência que afeta crianças, que afeta idosos, que afeta mulheres desempoderadas, né? Essa ideia de que quem está praticando a agressão acredita que não vai ser punido. No STJ, algumas decisões já sinalizam punições mais severas para quem maltrata os animais. O Superior Tribunal de Justiça determinou que o sacrifício deles em centro de controle de zoonoses não seja feito de forma cruel, como ocorreu em um município de Minas Gerais. Cães e gatos com raiva e leishmaniose eram sacrificados com gás asfixiante. Em outro caso, o Tribunal da Cidadania proibiu a exibição de animais por um circo em Salvador. Segundo os ministros, laudos técnicos do IBAMA constataram que houve negligência da empresa com o bem-estar dos bichinhos. O próprio ato de abandonar é considerado crime pela Lei 9.605, né? Mas a pena para isso, para essa atitude, é muito branda. E há, por parte desses parlamentares, essa questão de aumento de pena e criminalização de alguns tipos em patamar de Código Penal. Isso seria muito importante para coibir essas práticas indesejáveis.
Com a lei e a solidariedade dos protetores caminhando juntas, ganham o meio ambiente, a saúde pública e os animais com menos abandono e maus tratos e mais respeito e carinho. Então, se a gente não ajudar, quem é que vai ajudar? A expectativa agora é quanto ao projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados e enviado ao Senado. A pena mínima para quem maltratar animais poderá ser de 3 anos e chegar a 10 anos de prisão em caso de morte. Agora você pode assistir todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa. É muito simples. Para instalar o app, digite no seu navegador app.vc/dmds e siga as instruções. Ou ainda baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado. O aplicativo funciona em todas as plataformas, Windows, Android e iOS. Direito Meu, Direito Seu. É preciso conhecer para fazer valer. Direito Meu, Direito Seu, você precisa conhecer para fazer valer. A sua revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça termina aqui. E se você tem alguma sugestão, entre em contato com a gente. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau!